Oi, gente, bem-vindo ao novo vídeo aqui no canal. Gente, hoje é um assunto assim meio que complicado. Eu confesso que fiquei dias pensando se eu ia gravar esse vídeo com esse título, sabe? Eu já quero falar que o objetivo aqui não é ofender nenhuma mãe, não é dizer que ela não sabe educar os seus filhos em Deus, porque todas sabem educar de um modo diferente. Toda mãe tem e sabe educar de jeito diferente, mas ao ponto aqui não é para julgar nenhuma mãe o jeito que ela educa. Mas você já se perguntou, será que a falta de educação dos seus filhos seja porque você não está ensinando o mandamento de Deus? Muitas mães, ela acha que ela está ensinando segundo a Deus, mas não tá, sabe? Muitas vezes muitas mães que eu vejo hoje na sociedade falando que o filho ele vai crescer e saber as coisas de Deus a partir de 5, 7 anos, mas na verdade não é assim. Sabe, a gente acha que as crianças, elas não têm entendimento desde pequena, mas se eu te contar que às vezes ela tem mais entendimento do que a gente mesmo. Às vezes a criança, um exemplo, ela vai num culto e a gente nem ouve a palavra, a gente nem presta atenção, mas ela passa o culto todinho correndo, ela faz várias coisas, mas ela leva aquela palavra para dentro de casa. E às vezes as pessoas acham, mas o meu filho é pequeno, ele não entende as coisas de Deus, mas ensina as coisas de Deus, sabe? O que eu quero que vocês entendam é que vocês são exemplos dos seus filhos. Os filhos, eles são a semente de você. Então você é o quê? É o criador da semente. É você que planta, é você que colhe, sabe? É você. Então, ensina o seu filho de acordo com o que Deus quer para a sua vida. Ensina o seu filho de acordo à vontade de Deus. Só que nessa geração, em outras gerações, só que nessas gerações tá maior. É que as mães levam tudo na brincadeira. Tudo. Ela tá ali brigando com seu filho, ele bate nela. Ela faz o quê? Nada. Ela não bate. E eu não tô falando que a solução é só bater. Não é só bater a solução. Mas dá um castigo. Faz alguma coisa. Só que aí as mães de hoje em dia, não tô falando só de hoje, mas de outros séculos também que tem, é que elas acham hoje tudo normal, sabe? Hoje o filho pede, mãe, eu quero assistir um desenho. Mas qual é o desenho? Às vezes é um desenho de atirar, às vezes é um desenho que mostra coisas sexuais, às vezes é um desenho que não convém a Deus. A mãe o quê? Bota. Por quê? Porque o filho tá chorando, aperreando ela, falando que eu quero assistir, eu quero assistir. Aí a mãe coloca, porque o filho tá mandando. Gente, os filhos, eles não são autoridade dos pais. Os pais que são autoridade dos filhos. Isso é o certo. Aí, às vezes a mãe obedece. Ali, mas é porque ele tá chorando, ele tá me abusando e eu tô ocupada, não sei o quê. Só que através daquilo você já começa a ter a malcriação, sabe? Porque o seu filho fala, não, eu quero uma coisa, então eu vou chorar. Eu vou chorar e ela vai me dar as coisas. Gente, aí o filho cresce, aí a mãe diz assim, não, eu ensinei tão bem. Aí quando cresce fica assim, mas será por quê? Será porque que o seu filho cresceu em uma educação porque você não soube educar de pequeno, sabe? A partir daqueles desenhos de atirar, às vezes um desenho que tem nada a ver com Deus, ao invés de você estar colocando esses desenhos, coloque os desenhos ensinando as coisas bíblicas de Deus para ele. Dá ensinamentos de pequeno, sabe? Tem muitos desenhos que mostram a vida de Jesus já. Tem muitos desenhos que mostram a história dele. Então coloca aqueles desenhos, por mais que ele não queira. Porque tem filho que a gente coloca e ele não quer. Só que aí você ensina. Meu filho, eu vou colocar esse desenho por conta que eu quero mostrar como Deus é para você. Você já apresenta Deus para o seu filho desde pequeno. Você já apresenta orar ele desde pequeno, por mais que ele não saiba falar as coisas certas, por mais que ele não saiba como orar, mas ensina ele a como saber orar de pequeno,
Tem muitas mães que é dentro da igreja, né, que ela fala assim, não vou ensinar o meu filho a orar porque ele é muito pequeno, ele não sabe, mas ensina, sabe? As crianças, ela vai crescendo, ela vai aprendendo mais coisas. Só que aí você tem de ver se ela vai aprender as coisas de Deus ou as coisas do mundo. E se você continuar falando assim, mas o meu filho é pequeno, ele não entende, eu sinto muito, você vai estar só perdendo o tempo do seu filho para ensinar coisas boas, sabe? Às vezes você vai a um lugar e a criança vê um brinquedo, só que um brinquedo que não convém a Deus. Aí você vai comprar? Só porque ele tá chorando, esperneando, quando chegar em casa, você conversa com ele. Filho, você não pode ficar fazendo isso no meio da rua, porque isso é feio, Deus não gosta disso, Deus briga, sabe? Dá esse tipo de conselho. Agora, se você também querer ser agressiva, que tudo você bate no seu filho, infelizmente, ele só vai, o quê? Vai crescer com a violência, sabe? Ele não vai crescer tendo um diálogo. Sabe, muitas mães ela têm dificuldade de ela pegar o seu filho e sentar na mesa e explicar as coisas de Deus. Muitas mães ela têm dificuldade de ensinar o seu filho a palavra, de ensinar o seu filho a servir a Deus melhor, a ensinar o seu filho como orar, a ensinar os seus filhos segundo a vontade de Deus, sabe? Ao invés de você estar comprando qualquer coisa que não convém a Deus, compre as coisas que convêm a Deus e explique para ele o porquê que você está comprando, porque a criança, ela não é por esse ponto. A criança sempre pergunta, mãe, mas por que você está comprando isso? Mãe, mas por que você quer que eu goste disso? Você ensina, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é honroso, porque Deus é o criador do mundo. Foi Ele que fez você estar aqui dentro do meu ventre. Então ensina a criança o porquê que ela existiu, o porquê que ela veio, entendeu? Ensina as crianças de um jeito certo. Sabe, às vezes a mãe tem dificuldade de falar assim, mas é porque Deus quer. Ensina a sua criança que ele tem um criador, que você é a mãe dele e o pai, mas ele tem o primeiro pai dele, o criador, que é Cristo Jesus. Sabe, ensina ele que ele tem um pai no céu. Ensina ele quanto Deus é maravilhoso. Ensina ele a história de Deus. Desde pequeno, desde 3 anos, 4 anos, 2 anos. Por mais que ele não ligue. Porque as crianças, de pequeno, elas não ligam. Só que aí, você é o criador delas, então é você que vai ensinar elas como elas seguir à frente. Porque através do seu ensinamento é o jeito que ela vai crescer. Através do seu ensinamento hoje é o jeito que ela vai crescer quando eu tiver 14, quando eu tiver 15, quando eu tiver os 18. Mas muita mãe fala assim, mas eu educo hoje, mas quando cresce é outra pessoa. Sim, infelizmente tem muitas pessoas que seguem por esse caminho. Só que pensa bem, se você criar desde pequeno o seu filho na santidade, ensinando o que Deus quer para ele, ensinando as vontades de Deus, você acha que ele tem 1% de ir pro mundo? Entendeu? Às vezes você ensina assim a palavra, às vezes você ensina como orar, às vezes você ensina tudo o que Deus quer. Só que aí às vezes você falha em uma atitude, você falha em um comportamento. Aí você falha um comportamento. E tem mães ainda que eu vejo, né, muitas, que culpa Deus. Culpa Deus. Senhor, mas o Senhor me deu um filho e ele é mal educado, hoje em dia ele quer para me bater, hoje em dia ele não segue a tua caminhada, mas por que será? Gente, é uma atitude assim, uma pequena atitude. É uma pequena atitude assim que o seu filho acaba não tendo a educação como Cristo queria. E é simples. É simples. Sabe? Vou dar um exemplo. O que está dentro da Bíblia. Um exemplo de Saul. Saul tinha os seus filhos. Mas quem leu Samuel vê que os filhos de Saul, eles não foi tão bem criados. Mas por quê? Por que que o filho de Saul não foi tão bem criado? Por conta que o pai dele não era nem criado. Imagina o filho deles. O pai dele, ele o que? Ele só fazia o mal. Ele era orgulhoso. Ele era ganancioso. Ele não fazia a vontade de Deus. Então os filhos dele iam ser o quê? Quando eles crescessem? Ia ser o quê? Ia ser igual a ele. Certo que alguns filhos não nascem como os pais. Só que a metade vê o exemplo dos pais. E às vezes os pais não têm um bom exemplo. Aí vai dar o conselho para os filhos.
Aí sabe o que o filho fala? Ah, mas se você faz isso, por que eu não posso fazer? Mas por quê? Porque você quer o exemplo de Deus e você não deu exemplo? Aí você quer que o seu filho seja bem educado, sendo que você não deu exemplo para ele? É dessa maneira que os filhos começam a ser rebeldes, porque nem você mesmo tem um exemplo. Saul, ele nunca teve o exemplo de ser pai. Saul, ele nunca teve o exemplo de saber educar seus filhos. Em nenhum momento ele soube educar seus filhos. Ele só educou o quê? Eles ser orgulhosos, gananciosos. E foi o que ele se tornou mais na frente. Então, o que eu quero dizer, o seu ensinamento que hoje você dá é o que vai dizer o que o seu filho é futuramente. Então, ensina as coisas de Deus, sabe? Ensina de acordo com o que Deus quer para você. Ah, mas eu ensino hoje, mas quando ele crescer, ele vai fazer as coisas do mundo. Sabe o que você tem que aprender? É que Deus vendo você educando seu filho de acordo e do jeito que ele quer, ele vai ficar feliz. Ele vai te honrar mais na frente se ele ver você educando o seu filho, apresentando a sua palavra, fazendo você conhecer Deus. Ele vai agradecer você. Ele vai estar orgulhoso de você. Por mais que o seu filho, quando ele cresça, ele não sirva a Deus, mas a partir do momento que ele crescer, ele não servir a Deus, entregue ele nas mãos de Deus. Porque a partir de agora, não é você que vai educar ele, é Jesus Cristo. Você educa ele de pequeno, se ele se tornar rebelde, grande, Deus vai cuidar dele. Porque Deus viu o seu esforço. Deus viu o quanto que você se esforçou para educar ele segundo a Deus. Então não fique se culpando. Ah, eu educo hoje, mas o meu filho cresceu, ficou mal educado. Entrega nas mãos de Deus. Entrega nele que ele vai educar seu filho do jeito que você não educou, sabe? E eu entendo aquelas crianças, né, que elas são de famílias que elas não são cristãs, são de famílias que não são dentro da igreja. Essas crianças, eu entendo o comportamento dela. Eu, por exemplo, eu fui uma pessoa que eu batizei, mas eu nunca fui filha de uma pessoa que era fiel a Deus ou que era cristão, sabe? E eu fui aprendendo com Deus com o tempo. Eu não aprendi com a minha mãe ou com meu pai a ser fiel a Deus. Eu não aprendi a assistir coisas que convêm a Deus com meus pais. Eu não aprendi a educação que eu tenho hoje em dia e os pensamentos que eu tenho hoje em dia pelos meus pais. Foi Deus que me ensinou. Mas por quê? Porque os meus pais não tiveram exemplo, sabe? E só que foi mais difícil eu sair das coisas do mundo para ir para Deus. Foi um processo monstro eu sair das coisas do mundo, eu tirar o costume do mundo que eu tinha de vestir roupa curta, de coisas que não me convêm, de ser viciado em coisas que não me convêm. Sabe, foi difícil para mim. Dá um peso assim no meu coração quando eu vejo uma criança que os pais dela são cristãos, que é espiritual e ela é mal educada. Mas como assim, eu não quero falar, gente, mal educado, porque às vezes a criança, ela se apega às coisas do mundo antes do que às coisas de Deus. Às vezes ela se apega às coisas do mundo, por quê? Porque os pais ensinam logo as coisas do mundo. Às vezes você é mãe, às vezes você é pai. Ele pode ser avô também, esse conselho, tá? Não é só pra mãe, é pra pai, é pra avô, é pra tudo enquanto. Às vezes, e tem muita mãe que fala assim, ah, mas quem é ela que tá falando sobre ser mãe? Que, gente, é muito mais fácil uma pessoa de fora enxergar do jeito que você tá educando seu filho do que você mesmo. Porque mãe, ela tem uma misericórdia dentro do coração dela. A mãe, ela nunca quer ver o seu filho caído. A mãe, ela nunca quer ver o seu filho sendo batido. Ela não quer ver o seu filho sendo maltratado. Só que às vezes, por conta disso, você está educando seu filho errado. Muitas vezes, eu apanhei muito de Deus para eu aprender e para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Mas porque eu não tive ensinamento pelos meus pais. E eu fui aprender o quê quando eu tinha 16 anos, 15 anos? Só que aí eu já tinha pegado as coisas do mundo. E o que eu quero dizer, mães, ensina os seus filhos a pegar as coisas de Deus desde pequeno do que pegar as coisas do mundo. Ensina ele, sabe? Por mais que você não tenha tempo hoje, amanhã, mas guarda um momento para ensinar um livro, um versículo. Pega um momento para ensinar o seu filho.
Pega nem sequer 1 hora, 2 horas, ensina ele uma história. Ensina ele como orar. Ensina ele como servir a Deus melhor. Algumas mães, ela não presta atenção o tipo de amizade que os seus filhos andam. Certo que não dá para controlar todos, porque é muitos. Mas às vezes um filho, um vizinho ali que tá com seu filho brincando, ele fala um palavrão, ele xinga, ele começa a apresentar brincadeiras, desenhos, um brinquedo que não convém a Deus. E é a partir daí que você vai vigiar e falar, filho, você não pode andar com essa pessoa. Aí o filho pergunta por quê? Porque essa pessoa não vai segundo os mandamentos de Deus. Essa pessoa não vai segundo o que Deus quer para sua vida. E é isso. Você explica. Às vezes é porque algumas mães, elas só mandam o filho sair das amizades, mas não explica por quê. Explica segundo a palavra, explica segundo a Deus. E ele vai entender. Ele vai ser um homem ou uma mulher valorosa. Um homem valoroso. Ele vai aprender, mas se você ensinar. Agora, se você ser um criador que você só planta a sua semente e só fala, não, eu vou deixar ela crescer sozinha. Não, eu não vou falar nada porque ela sabe disso. Não, ensina seu filho. A cada momento, a pequenas atitudes faz o seu filho ser um homem valoroso. Às vezes, o nosso filho está passando por uma situação difícil. Aí a gente quer que aquilo resolva. Mas se você prestar atenção do jeito que Deus educa a gente, Deus o quê? Quando a gente está passando por uma prova, por uma coisa difícil, Ele deixa a gente passar. E é igual ao seu filho. Deixa ele passar por aquela situação difícil, porque através daquela situação difícil, ele vai ter entendimento, ele vai ter sabedoria. Aí algumas mães não querem seus filhos sofrendo, eu entendo isso, que algumas mães não querem seus filhos sofrendo. Só que às vezes é para ele crescer, é para ele ter um entendimento melhor. E é como Deus faz com a gente. Às vezes Deus dá uma prova que é pra gente aprender, que é pra gente crescer. Uma prova, ela não é pra te derrotar, ela é pra fazer você crescer espiritualmente. E faça isso com seu filho também. Olha, veja a diferença. Filho de Davi, quando Davi morreu, ele assumiu o reinado. Aí vocês perguntam, será que os filhos de Saul reinou algum reinado? Eles morreram igual a ele. Eles morreram pela cobiça, eles morreram pelo orgulho, pela desobediência. Entendeu? Você tá entendendo as duas partes que eu quero alinhar? Davi era guiado a Deus e era obediente a Deus. Saul, ele não era obediente a Deus e era muito orgulhoso. Filhos de Saul teve o mesmo destino. E Davi, filhos de Davi, alguns teve também o destino igual ao seu pai. É isso que eu quero entender. O seu filho é a semente e você é o criador. É isso que eu quero que você entenda. Quero que você entenda que a partir das pequenas atitudes, o seu filho está sendo mal criado. A partir de pequenas atitudes que você não faz, eu não tô aqui para culpar você, para dizer o jeito que você educa o seu filho. Então, segue meu conselho hoje. Ouve esse vídeo com atenção e não como uma ameaça. Ouve esse vídeo como um conselho, como abrir os olhos e não como uma ameaça que eu tô criticando as mães, que eu tô... Não, eu não tô criticando a mãe. Eu não tô julgando como você educa o seu filho. Eu só tô querendo abrir os seus olhos, como nas pequenas atitudes, o seu filho, futuramente, não vai ser a pessoa que você esperava. Futuramente, ele não vai ser aquela pessoa que você achava que ele ia ser. É isso, gente. Deus abençoe a cada mãe que tá vendo esse vídeo, que Deus mexa no coração de vocês, que abra os olhos também de vocês. Não esquece de comentar o que foi que você aprendeu dentro desse vídeo, o que que você enxergou. E não esquece de curtir e de seguir. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.